TDAH, pare de culpar os outros. Infelizmente, seus pais, professores, colegas podem ter sido duros com você, mas você precisa parar de culpá-los para desenvolver sua autorresponsabilidade e finalmente decolar na vida. Eu também passei por tudo isso e sofri até a fase adulta, mas desenvolvi um método para dar um basta nisso. Você pode ter acesso a este método no primeiro link da descrição. Os medicamentos para TDAH podem te deixar zumbi? Depois de tanta gente me perguntar isso nas redes sociais, eu tive que fazer um vídeo sobre isso. Deixa zumbi? Deixa dopado? Muda a personalidade do TDAH? Bom, acompanhe até o final que eu vou te explicar. Se você pesquisar nos livros mais recentes sobre TDAH ou nos estudos científicos mais atuais, verá que a resposta para essa pergunta é que é um mito. Não é verdade que os medicamentos para TDAH deixam você zumbi, dopado, muda sua personalidade, nada disso acontece. Então, se isso é comprovadamente um mito, por que algumas pessoas cismam em acreditar que isso é verdade, ou mesmo elas têm certeza de que isso acontece? Será que esse mito tem algum fundo de verdade? E a resposta é talvez. E eu vou te explicar por quê. Bom, a primeira coisa é que, se a gente for explicar o conceito de personalidade, de fato, existem alguns traços e nuances que podem, de fato, causar essa sensação de mudar a personalidade quando alguém está sob efeito do psicoestimulante. A nossa personalidade, ela é moldada ali mais ou menos na fase da adolescência e ela se estabelece já na fase adulta. E essa personalidade, ela é afetada por fatores genéticos, de ambiente, de criação, enfim. Além da sua genética, tem a questão também epigenética, ou seja, tudo o que acontece à sua volta pode afetar a sua personalidade a partir daquela estrutura de quem você é desde quando você nasceu. Estudos realizados em 2012, publicados na International Journal of Neuropsychopharmacology, demonstram que, em alguns casos, em pessoas que tenham outras patologias que não o TDAH, a depender da medicação que estão tomando, existem indícios de que possa afetar alguns aspectos da personalidade, como, por exemplo, a forma como você se expressa para outras pessoas. Porém, essas pequenas mudanças na personalidade, mudanças entre aspas, elas são temporárias, ou seja, uma vez que você não está mais tomando aquele determinado medicamento, você também deixa de se comportar diferente, entendeu? Por exemplo, falando por mim, quando eu comecei o tratamento com a Ritalina, o tratamento mais constante, tomando todo dia, eu tinha um pouco disso também. No final do dia, eu tinha uma espécie de fadiga existencial. É como se eu ficasse meio que imprestável no final do dia. Então já aconteceu momentos de eu estar trabalhando ali, produzindo durante o dia, e de noite eu tinha um evento social, e eu estava completamente lerdo, fora de si. As pessoas perguntavam pra mim, eu não respondia, tipo, eu olhava pra pessoa perguntando pra mim e eu, e a pessoa, Yuri, eu perguntei pra você. Ah, repete a pergunta, tá ligado? Tipo, é bem mais do que o normal. É como se depois que passasse o efeito do medicamento eu ficasse meio estafado, monossilábico, ruim de conversa, sabe? Ao ponto das pessoas estranharem a minha personalidade. Porém, eu estava sabendo que aquilo tinha a ver com um efeito colateral ou efeito rebote do medicamento. Eu tinha 100% de certeza que eu tava normal sim, eu só tava meio diferente naquele dia. Mas tem um porém. Eu, por ser adulto, eu sei que essa minha personalidade tem a ver com o efeito rebote do medicamento. Eu sei que isso daí é algo totalmente passageiro, isso não me preocupa nem um pouco. Mas para uma criança e adolescente, com certeza isso vai ser diferente. Ela não vai ter essa clareza que eu tenho de entender que aquele comportamento estranho, que ela mesma não tá se entendendo, tem a ver provavelmente com a medicação e não tem a ver com o seu jeito de ser, com o seu jeito de agir. Por exemplo, eu também tinha uma questão que era muito mais presente no início do tratamento, no efeito rebote, ou seja, no final da presença do medicamento no meu organismo, eu ficava com pavio curto, mais irritadiço. E isso pode acontecer com as crianças e com os adolescentes nessa mesma fase, no final da medicação. E aí, de repente, uma criança ou adolescente começa a ser respondão, retrucão, mal-humorado, e às vezes os pais também não têm ideia do que tá acontecendo por trás disso e vão lá e dão um castigo. Ou seja, o menino já tá à flor da pele, porque o medicamento, entre aspas, pode estar causando isso como um efeito rebote. E aí os pais, por não entenderem isso, dar o espaço, dar o tempo da criança, vão lá e dão castigo, dão uma bronca porque tá falando ríspido, ou seja, vai tentar apagar o fogo com gasolina. Ou seja, isso vai ser uma situação caótica para essa criança e adolescente que não se entende. Ela vai achar que ela é uma pessoa realmente mal educada, uma pessoa respondona, sem modos, vai se sentir culpada por tudo que ela fizer, ou seja, aquela mudança temporária da sua personalidade por causa da presença de um psicoestimulante ou
de algum outro medicamento não vai ser muito bem interpretada nem pela criança e, inclusive, por falta de conhecimento, nem pelos pais ou professores ou as pessoas que estejam ali ao seu redor. E como eu já falei em outros vídeos, pessoas com TDAH naturalmente têm dificuldade com a sua regulação emocional, são mais impulsivos em falar e em agir, tomada de decisão, são exagerados, tiram conclusões precipitadas e por aí vai. E a origem dessa reatividade emocional do TDAH já apareceu em estudos científicos como uma imagem de atividade intensificada no córtex pré-frontal medial. E um dos efeitos dos psicoestimulantes é reduzir o efeito das atividades nessa região. Portanto, é esperado que uma pessoa que esteja tomando psicoestimulante se torne uma pessoa menos reativa, pelo menos na teoria. E a princípio isso pode ser muito desejável, principalmente para pessoas que são muito impulsivas e sofrem com esse tipo de dificuldade. Porém, tem uma questão também que o meu psiquiatra já me falou, que é o chamado efeito U invertido ou efeito ensino, que muitas vezes pessoas que têm TDAH e estão medicadas sob a supervisão médica, elas podem ter um efeito a partir do psicoestimulante diferente daquilo que elas estavam esperando. O efeito em U invertido é como se fosse um sino, aquele gráfico da curva normal. Funciona mais ou menos assim. De acordo com o seu peso, idade e velocidade de metabolismo, se o médico te prescreve uma dosagem do psicoestimulante abaixo do que você deveria estar tomando, você sente que não é suficiente, você ainda fica improdutivo, sonolento, um pouco lerdo, digamos assim. Mas se você toma a dose certa e desejada, você fica super produtivo e animado. Ou seja, você encontrou aquele momento ápice de produtividade do teu dia. Parece que você consegue fazer tudo com o pé nas costas e consegue até abraçar o mundo. Só que aí, sei lá, você resolve aumentar a dosagem achando que vai virar o Superman, só que na verdade você tem um efeito oposto. Se você toma uma dose, digamos, exagerada, você tem um efeito de como tivesse tomado uma dose baixa, ou seja, você fica lerdo, ou muito nervoso, ou improdutivo, enfim, parece que voltou a estaca zero. Você teve um efeito contrário daquilo que você estava esperando. Portanto, eu volto a avisar aqui, fatores como idade, peso corporal, velocidade do metabolismo, tudo isso vai ajudar a definir qual seria a dosagem ideal de medicamento para você. Mas, gente, é claro que você não vai definir isso numa calculadora, numa planilha do Excel, de jeito nenhum. Você vai falar com o teu médico, mas ele já está ciente que, por conta desses e outros fatores, ele vai ter que dar uma dosagem específica para você, que você vai seguir à risca e não vai mudar por conta própria, e que aí sim você pode encontrar uma dose que funcione para você, para que você esteja sempre no centro daquela curva normal, ou seja, tendo os efeitos que você espera ter do medicamento. E além disso, muitas pessoas reclamam que o medicamento ele vai perdendo efeito com o passar do tempo. E isso realmente acontece, pessoal. Com o tempo, o seu corpo ele vai criando uma certa resistência, porque a velocidade de metabolização do medicamento ela vai variando com o tempo, sim. Você continua aumentando a sua produção de dopamina e norepinefrina no seu córtex pré-frontal, mas não causa o mesmo efeito, o mesmo benefício que você tinha no começo. E aí você aumenta a dose, aumenta a quantidade desses neurotransmissores, e aí você volta a ter os benefícios de como você estivesse tomando as primeiras dosagens do psicoestimulante. Mas aí chega uma dose mais alta que deixa de ser ideal para você, desses neurotransmissores, e você começa a ter o efeito contrário. Por isso você tem que estar sempre em contato com seu médico para realizar esses ajustes que vão ser necessários ao longo do tempo. No começo, geralmente, você toma uma dose pequena, depois uma dose que vai ser aquela ideal para você, tomando cuidado para não tomar uma dose excessiva e entrar naquele efeito em U invertido que eu te falei. E não faça qualquer ajuste na medicação sem consultar o seu médico. E pessoal, deixando claro que apesar de tudo que eu falei aqui, os psicoestimulantes, os medicamentos para TDAH, são seguros. Eu tô falando de situações que podem acontecer, acontecem comigo e que podem causar essa estranheza de comportamento. Mas não significa que a pessoa mudou de forma alguma. Estou trazendo esse conhecimento aqui para desmistificar essa questão de mudar comportamento, tornar uma pessoa zumbi. Nada disso existe. Portanto, o que eu digo para você é o seguinte: confie no seu médico. Se por acaso ele prescrever alguma coisa para você ou não, experimente, siga a risca, porque você pode estar a um passo de ter o tratamento ideal para você que realmente funciona. E eu conheço muitas pessoas que dizem para mim que a vida mudou da água pro vinho depois que experimentaram esses medicamentos como parte do tratamento. Também existem pessoas que não reagiram muito bem à medicação, ou mesmo pessoas que preferem não tomar por um motivo ou outro. O que eu digo para você é: confie e siga as orientações do seu médico. Você só vai saber o que dá certo para você se você procurar ajuda especializada e procurar seguir aquilo
aquilo que o médico te orientar. Espero que tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou e vejo você no próximo vídeo. Valeu, até logo e tchau, tchau.